Vivenciar a experiência encarnatória é uma graça divina, caríssimos. É um plano divino em ação. Jamais temam vivenciar a cada dia. Estejam cada vez mais agradecidos, agradecidas pelas oportunidades. E lembrem-se, o seu corpo é um templo sagrado. O seu corpo é um templo sagrado. Não troquem energia com qualquer frequência. Não deixem-se tocar por qualquer frequência, caríssimos. O seu corpo é o templo sagrado que está contemplado o seu espírito. O seu corpo é um veículo muito importante e que as trocas energéticas não sejam banalizadas, caríssimos, e o quanto a realidade precisa de muitas orações pela banalização das relações, caríssimos. Relações rápidas, relações sem enraizamentos, relações cada vez mais rasas, relações sem diálogos, relações superficiais, relações somente por satisfações momentâneas de minutos. Caríssimos, o corpo, o seu corpo, repito, é um templo sagrado. O seu corpo é um templo sagrado. O seu corpo é um templo sagrado. Assim como o seu corpo requer a sua atenção para tudo aquilo que você alimenta, não só pela sua boca, mas pelos seus olhos, ouvidos e todos os demais sentidos que compreendem a sua estruturação física, aquilo que você alimenta o seu espírito. Aquilo que você alimenta o seu espírito. E assim, caríssimos, vocês, com esta atenção, estarão preservando a chama acesa da lamparina interior. Não deixem-se pelo caminho, não deixem-se pelo labirinto da vida. Não sei se vocês se recordam do campo mitológico de Teseu e o Minotauro, em que Ariadne estava ali naquela história, presa no labirinto construído pelo Minotauro, colocado por um campo atmosférico metafórico. Sim, e que Teseu, então, entra no labirinto, cada um desses três representando arquétipos muito específicos. Minotauro, toda a escuridão, as sombras, o lado sombrio, campo obsessivo, tudo aquilo que está amedrontando e ao mesmo tempo que provoca envaidecimentos. Campos nebulosos, campos de disfarces, o Minotauro. Ariadne seriam todos vocês. Os labirintos, o labirinto seria os campos das escolhas da vida. Teseu seria o lado justiceiro, o plano, a justiça divina, que está entrando para te auxiliar e não para te salvar. E assim a humanidade vai sendo convidada para ressignificar que o plano divino não está para salvar, mas sim para auxiliar a elevação espiritual, a condução espiritual. Pois quando você fala salvar, minha alma será salva, você está rememorando e você está reafirmando o conceito de pecado original. O conceito equivocado que foi colocado para a humanidade de pecado original, colocado como a mulher, como sempre a provocadora dos males da humanidade, Eva, colocada, assujeitada pela serpente, que seria o ser metamórfico do diabo, do demônio, Satanás, e quais as nomenclaturas estejam mais afins a este campo. E Adão, pobre Adão, foi colocado a comer o fruto envenenado. E todos então
nascidos daquele campo, teria então Deus amaldiçoado todos os filhos nascidos daquele ventre de Eva e assim colocados em uma punição que todos nasceriam com o pecado original desde então. Caríssimos, utilizem o bom senso. Observem o campo metafórico que está sendo colocado. Talvez seja a primeira história da humanidade colocada dentro da cristandade de uma violência de gênero. Uma violência, a primeira violência da história em que se coloca a mulher como a responsável, assim como... Caríssimos, a provedora de todos os males, de toda a humanidade, a origem do pecado original, como sendo provocado por Eva. Parecido com Pandora, que ao abrir a caixa, liberta todos os demônios que afugentariam a humanidade. Caríssimos, libertem-se dos aprisionamentos da culpa, libertem-se do aprisionamento de ter que seguir em um campo de salvação. Vocês nasceram do amor, de uma frequência criativa, inteligente, que é Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência. Que ao você perceber e internalizar, por meio da sua inteligência e raciocínio natural dos seres humanos, você vai percebendo que livros históricos são escritos por seres humanos. E por serem escritos por seres humanos, possuem influências do que o campo da sociedade à época gostaria que a humanidade à época entendesse, soubesse. Por isso que é muito importante vocês lerem livros históricos com o senso crítico, os filtros da construção das suas verdades, não se colocando como melhor do que qualquer tipo de literatura, não é isto, caríssimos. Mas que vocês leiam qualquer livro de qualquer dimensão litúrgica que fale sobre Deus, que fale sobre o campo espiritual, sobre histórias, passagens, Antigo Testamento, Novo Testamento e tantos outros evangelhos, livros espirituais psicografados, tudo. Coloquem o seu senso crítico, observem, recebam a informação, levem para suas verdades, amadureçam e estudem. Pois o estudo, assim como o conhecimento, liberta. E assim, quanto mais vocês entram no campo da sabedoria, ou seja, o estudo recorrente do saber, a permanência do estado do saber, vocês conseguem edificar o seu espírito, edificando a sua matéria imediatamente. Não ficando mais reféns de quem quer que seja. E assim, aqui já mencionei, fujam daqueles que se colocam como gurus. Pois na nova era não há espaço para gurus, caríssimos. Pessoas que se colocam em patamares melhores de outros. Pois enquanto residentes do planeta Terra, todos estão em provas, expiações, campos regeneradores, esta grande ponte em que todos vocês estão atravessando, primando para a chegada nos mundos felizes. A nova era, o despertar, e o quanto vários e vários seres estão despertando a consciência, estão percebendo cada vez mais o poder e a potência de estar como um farol. Farol de si, preservando a sua lamparina interior, farol dos outros, sem grandes esforços, porque o seu exemplo provoca a transformação das outras pessoas, não caindo no envaidecimento de querer catequizar o outro, querer dizer que você está com a verdade e que o outro está perdido na escuridão. Caríssimos, não percam seus tempos, não percam as escolhas querendo convencer quem quer que seja. O seu exemplo, o seu comportamento, as suas palavras, a sua aura, o seu campo energético,
fala por você. Palavras bonitas podem ser dissolvidas, diluídas, levadas ao vento. Mas o seu exemplo, ele é verificado, observado por todos aqueles que têm acesso a você. Tudo aquilo